Muita paz, a paz de Cristo Jesus esteja na vida de todos que nos escuta, que Deus abençoe, derramando paz, alegria, saúde, derramando tudo de bom na sua vida. Aonde chegar essa mensagem, que chegue um alerta de verdade para abençoar a sua vida e a sua família. Irmãos, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que tem muitos pregadores que mentem para as pessoas. Por exemplo, nós vivemos um país cheio de corrupção, onde patrões roubam funcionário, empresário, comerciante abusa de preço, pastores mentem, governos políticos subordinando a nação, aonde as pessoas trabalham dobrado porque o patrão não quer pagar um funcionário a mais para facilitar para o outro trabalhador. Um país corrupto. Aí vem muitos e diz assim: o Brasil é um país cristão, o Brasil é um país abençoado. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Estão enganando as pessoas. E você sabe por que as pessoas não mudam? Porque as pessoas veem elas como um povo cristão, como umas pessoas boas. E quando as pessoas veem ela como as pessoas boas, elas vão estar pensando que está fazendo certo. Elas vão estar pensando que estão fazendo certo. O Brasil não é um país cristão. O Brasil está entre os piores países do mundo na injustiça. Foram fazer uma pesquisa aproximadamente 8 anos atrás, aproximadamente, qual era o país mais honesto do mundo. O Brasil está entre os últimos. Primeiro está a Dinamarca, a Suécia, né? Honesto assim, gente, que trata bem a saúde, a infraestrutura, escola, a sociedade, que trata de maneira positiva. E o Brasil está entre os 200, ou seja, é a quantidade dos países do mundo. Então é mentira, o Brasil não é um país honesto, gente. O Brasil nem um país religioso ele é, porque a Bíblia diz que a verdadeira religião que Deus considera é cuidar das pessoas, dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Por que o salário mínimo é essa, eu não vou dizer miséria porque eu não posso falar isso, mas essa catástrofe? Porque nós vivemos um país que os ricos são injustos e os pobres também são injustos. Não venha dizer que só o rico que é injusto, que não é. Tem pobres aí que pedem a Deus um serviço, quando arruma, fica fazendo nó cego no serviço, fazendo tudo errado. É ou não é? Então muitas das vezes você pode estar passando uma aflição, não é nem por causa da sua sorte, da sua sina, do karma. Tem que ser assim, nada disso. Escute bem. A Bíblia fala de um homem chamado Jonas. Jonas, ele foi parar no ventre de um peixe. E não foi porque Jonas estava matando. Não era porque Jonas estava roubando, se prostituindo e adulterando, não. O que levou Jonas a parar na barriga de um peixe, que muitos falam que era uma baleia, mas tudo indica que não, porque uma baleia tem alguns estudos que dizem que a mandíbula, né, da baleia não abre o suficiente para engolir um homem sem despedaçar inteiro. Não tem como. É mandíbula, fala, né? Não tem como engolir uma pessoa. E um tubarão também não foi, porque um tubarão para engolir um homem tem que estraçalhar ele, e Jonas não foi estraçalhado. Que bicho marinho foi esse?
Então vamos lá. Então muitas das vezes você está passando um momento que você mesmo escolheu para você. Tem pessoas que acham que ser infiel a Deus é só roubar, se prostituir, adulterar, beber, se embriagar, usar drogas. Não é só isso não. Isso é um pecado que você sabe que é pecado. É ou não é verdade? Por que Jonas foi parar no ventre de um peixe? De um monstro, tudo indica que era um monstro marinho. Eu acredito que não era baleia e nem um tubarão. Diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 17. Jonas foi se deparar em várias trevas, muitas trevas, principalmente as trevas da ausência de Deus em socorro, porque da ausência de Deus ninguém se ausenta. Ele estava desprotegido de Deus. Aí sim, por isso você vê no mundo vírus, doença, pandemia, fome, peste, praga, tudo de ruim. Por quê? Porque é fruto de um país desobediente e desonesto, que faz o contrário do que Deus fala, do que Deus ordena. Diz assim, Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo... Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive devia ter aproximadamente naquele tempo 120 mil habitantes. Dispõe-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. A sua malícia. Gente, malícia não é só quem mata, quem rouba, quem se prostitui, quem adultera, quem se embriaga. Malícia vem de maldade. Vem de maldade. Talvez você não faz nada praticado, nada de errado, mas você tem malícia. Você tem maldade. Então, a malícia subiu até a mim, Jonas. Vai lá e clama contra ela. Ou seja, clama contra a prática daquele povo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Né? Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém foge da presença de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar uma tempestade forte, um vento forte. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus. Você vê que os marinheiros clamaram ao seu Deus. Deus com D minúsculo, não tem nada a ver com Deus de Jonas. Aqui eles clamaram ao Deus deles. Não tem nada a ver o Deus de Jonas. Jonas se viu o Deus verdadeiro. Mas a tempestade veio, não foi por causa daqueles homens que serviam a deuses estranhos. A tempestade veio por causa de Jonas, que servia um Deus vivo, mas estava debaixo de desobediência. Então Deus enviou uma tempestade a ponto de despedaçar o navio. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamava cada um ao seu Deus e lançava ao mar a carga que estava no navio. Ou seja, até desperdício, até bens financeiros a pessoa perde quando tem algo errado. Então os marinheiros, cheios de medo, clamava cada um ao seu Deus, lançava
ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Olha, quando a pessoa está mal, gente, ela só pensa em dormir. Quando a pessoa está mal, ela não pensa em outra coisa a não ser dormir, a não ser ficar acomodado em casa, sem agir. É ou não é? Quando ela está mal, ela não tem ânimo para nada, ela não tem propósito para nada. Chegou-se a ele, o mestre do navio, chegou até Jonas, que estava deitado, dormindo profundamente, num grande temporal. E disse: Jonas, agarrado no sono, chegou ele, o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, homem? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sobre todos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Você vê que a sorte não caiu nos homens ímpios, mas no homem de Deus, que estava mal, debaixo de desobediência. Então disseram a Jonas: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Os marinheiros perguntando para Jonas: de onde vens? Foi interrogado: qual a tua terra? E de que povo é tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, ou seja, sou um homem da família de Deus, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Realmente ele temia mesmo, mas naquele momento ele estava debaixo de maldição. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor. Até nisso Deus revelou, né? Para os homens que eram incrédulos, que havia declarado, ou seja, ele havia declarado, mas Deus revelou para eles, os mestres do navio, e lá embaixo, porque o Jonas estava muito despreocupado. Quando você vê uma pessoa muito despreocupada, não é se preocupar, gente, mas quando vê uma pessoa muito descansada, tem alguma coisa errada com ela. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: toma-me e lança ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade, ou seja, esta grande maldição. Homem de Deus também traz maldição. Homem de Deus também traz e vive maldição quando ele está debaixo de desobediência. A Bíblia não diz que Jonas entrou nessa tempestade porque estava em adultério, se prostituindo, bebendo, usando algum vício. Não foi isso. Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro lugar. Ou seja, Deus deu uma ordem para ele fazer uma coisa e ele foi fazer outra. Então respondeu-lhe Jonas: toma-me e lança no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, forçando para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, os homens que
clamava a Deus estranho, e nessa hora clamaram o Deus vivo. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, que se diz seu teu servo, mas está debaixo de maldição. Não faça cair sobre nós este sangue, porquanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como a prova. Olha, os homens rapidinho se dobraram a Deus. A Bíblia não menciona que eles se converteram, mas que eles rogaram o Deus vivo nesse momento. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou a tempestade da fúria do mar. Temeram, pois, estes homens, e extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Olha que coisas boas. Fizeram votos. Então, a maldição veio por causa de quem? De Jonas. Que Deus mandou fazer uma coisa e ele fez outra. O que eu acho interessante aqui é que quando os homens lançaram ele sobre o mar, ele foi engolido por um peixe, diz a Bíblia. Mas tudo indica que não foi nem baleia e nem um tubarão, porque um tubarão, para engolir uma pessoa, tem que estraçalhar ela. E segundo os estudos, diz que uma baleia, a mandíbula dela não abre o suficiente para engolir uma pessoa inteira. E aí, quem será esse monstro marinho? Então escute bem, Jonas, um homem temente a Deus, esses homens não eram tementes a Deus, mas Jonas estava debaixo de maldição, de desobediência, e aí a Bíblia diz que esses homens, quando jogaram Jonas no mar, a tempestade que estava nesses homens, que vieram sobre esses homens, acalmaram, e Jonas foi engolido por um peixe. Olha o que diz aqui, versículo 16 de Jonas 1. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício, oferta, e fizeram voto ao Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Repito, segundo os conhecimentos que eu fui estudar, um tubarão não engole um homem sem estraçalhar ele em pedaços. E uma baleia não engole uma pessoa por causa disso, que a mandíbula dela não abre o suficiente. E outra coisa que é interessante é que, segundo os estudos, diz, né, que, e a palavra também diz, né, que Jonas foi vomitado pelo peixe em Nínive. Mas os estudos diz que em Nínive não tem mar e não tem praia. Em Nínive não tem praia e nem tem mar. Como é que um peixe foi vomitar Jonas em Nínive? Então, gente, não precisa você ser um adúltero para você estar vivendo uma tempestade. Não precisa você estar se prostituindo para estar vivendo uma tempestade. Não precisa você estar embriagado nas drogas, nas bebidas, matando, roubando, para você estar numa tempestade. É só você não obedecer o que Deus manda. É só você não escutar o que Deus manda. Aí eu vejo as pessoas, a paz do Senhor, amém, oh meu Deus, fazendo tudo errado. Aí diz assim, o Deus que eu sirvo. Se você é uma pessoa que diz assim, o Deus que eu sirvo, e você está vivendo o contrário do que Jesus ensinou, você está blasfemando contra Deus, sabia? Como é que você diz que serve um Deus e faz totalmente o contrário do que ele manda? Isso é blasfêmia. E a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a incredulidade. Uma pessoa que diz assim, o Deus que eu sirvo, e faz o contrário,
ela está blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo, e não tem perdão, porque ela não reconhece que ela diz que está servindo um Deus vivo, mas não vive o amor, não vive a graça, não vive a gratidão. Uma pessoa que não está nem aí, que, entendeu? Ela só acredita nos milagres da Bíblia, né? Tem pessoas que não acreditam na Bíblia completa, né? Ixi, se você falar de oferta para ela, o de dízimo, ela te chama de ladrão. Mas a mesma Bíblia que fala dos milagres, que ela concorda, é a mesma Bíblia que fala de dízimo de oferta. Como é que a gente está errado de falar da oferta e do dízimo, se está na mesma Bíblia que Jesus curou, libertou, curou leproso, aidético, né? Aliás, aidético naquele tempo não existia, né? Mas existiam outras doenças que era como AIDS, hipertensão, porque essas doenças toda a vida existiram, mas a ciência vai descobrindo. Por exemplo, a lepra. A lepra naquele tempo é o câncer hoje. Então tem pessoas que ela não concorda com a palavra de Deus. Se você falar de oferta para ela, e a Bíblia é cheia de oferta, Jesus falou da oferta, Deus falou da oferta, os profetas, os discípulos, os reis, os patriarcas, todo mundo falou de oferta. Então as pessoas, elas estão debaixo de desobediência. No momento que eu não acredito em 100% do que a Bíblia fala, eu estou debaixo de desobediência. Jonas, ele estava debaixo de desobediência. O que ele fez? Ele só não cumpriu o que Deus mandou ele fazer. E aí Jonas estava nas trevas da noite. Jonas estava nas trevas do fundo do mar. Jonas estava nas trevas do ventre do peixe, o monstro marinho. Jonas estava nas trevas da desobediência e principalmente nas trevas da ausência de Deus. Mas da ausência de Deus como? Da ausência da proteção de Deus. Irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 9, que quando a pessoa ela rejeita de ouvir a palavra de Deus, até a oração dela é vista como blasfêmia diante de Deus. Até a oração dela é vista como blasfêmia diante de Deus. Até a oração dela é vista como maldição diante de Deus. Então Jonas estava debaixo de maldição em várias trevas. Trevas da noite, trevas do mar, trevas do ventre do peixe, trevas da desobediência, tantas trevas, né? Cheio de trevas. Aqui no capítulo 2 de Jonas, continuando, fala assim, a oração de Jonas no ventre do peixe. Lá do ventre do peixe, lá na escuridão, porque o ventre de um peixe é escuro. E talvez você está vivendo isso, você está me ouvindo. Talvez você está me ouvindo e está vivendo isso. Mas não no ventre de um peixe. Mas nas trevas da dor, da doença, da enfermidade, da miséria. Tudo dá errado para você. Por quê? Aí você diz assim, eu não faço nada errado. Jonas também não estava fazendo nada errado. Jonas só estava debaixo de desobediência. Deus mandou fazer uma coisa e ele não fez. Talvez você está assim. Deus te manda fazer uma coisa e você não está fazendo. Aí vai para a igreja, para redes sociais, aleluia, irmão, a paz do Senhor, nada disso. Que paz do Senhor você está vivendo? Que paz do Senhor você está vivendo? Para de viver na mentira. Talvez você está nas trevas, como Jonas esteve, nas trevas da noite. Talvez você não está nas trevas da noite, como Jonas, mas talvez você está nas trevas da noite, endividado, faltando tudo, fome, doença, desemprego, depressão, hipertensão, ansiedade, um câncer, um AVC, problema no coração, família destruída, e bicho complicado a família, né? As trevas no fundo do mar, talvez você não está no fundo do mar, mas você está no fundo do mar da vida.
muita dor, muita tristeza, desânimo. E às vezes você pergunta, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou fazendo nada errado. Jonas também não estava. Ele apenas, Deus mandou uma ordem para ele e ele não cumpriu. Talvez você está assim. Não quer cumprir a ordem que Deus manda. Jonas estava nas trevas da noite, nas trevas do mar, nas trevas do ventre de um peixe. E nas trevas da desobediência. E nas trevas da ausência de Deus. Não a ausência de Deus, porque Deus, ele é onipresente. Mas na ausência da proteção de Deus. Aí diz assim, no capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no fundo, no coração do ventre, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? E as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas, não é água não, é as algas se enrolaram na minha cabeça. Olha. Desci até o fundamento dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura. Quem está na sepultura está o quê? Está morto. Está morta. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Está na sepultura, está morto. É ou não é? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. E me lembrei do Senhor. Naturalmente, você disse que lembrou do Senhor porque tinha esquecido de cumprir com o que Deus mandou. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que se entrega à idolatria, vã, abandona aquele que lhe é misericordioso. O que se entrega à idolatria, vã. O que se entrega à idolatria, vã. Idolatria, irmão, não é só imagem de escultura, não. Você adora seu dízimo, sua oferta, é apegada a isso. Você adora seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu carro, sua casa, sua conta bancária. De repente, até o tapete da sua casa. Repito, Jonas não estava em adultério. Ele estava em adultério espiritual. Ué, missionário, existe adultério espiritual? Existe. Quando você trai Deus, com desobediência, você está adulterando espiritual. Então, versículo 8 de Jonas 2. Os que se entregam à idolatria vã, abandona Deus, abandona aquele que é misericordioso, mas com a voz do agradecimento. Com o quê? Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que botei, pagarei. Entendeu? Então, ele agradeceu tanto de voz, como ele ofereceu oferta e votos e sacrifício ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Alguns estudos dizem que foi Nínive. A Bíblia diz que foi na terra, né? Eu sei que ele foi para Nínive. Ele ia para Tarsis, fugindo da presença de Deus, debaixo de maldição, de desobediência. E se deparou com uma grande tempestade. Mas Nínive não tem praia. Ele foi para lá, vomitaram ele.
Talvez vomitaram em algum lugar e ele foi para lá. E não foi uma baleia que engoliu Jonas. Porque a baleia, segundo o que eu estudei, a mandíbula dela não abre o suficiente para engolir um homem inteiro. O tubarão também, para engolir um corpo, uma pessoa inteira tem que estraçalhar essa pessoa completamente. Então veja bem que não tem nada a ver, né, com o que muitos falam, foi uma baleia, mas tudo indica que não. Será que foi um animal marinho? Daqueles que muitos comentam aí que está lá no mar adormecido? Não tem um animal marinho que diz que está no fundo do mar, que se ele se mexer causa um tsunami no mar, o mar se abala inteiro? Quem já viu essa história? Diz que tem um animal marinho que ele nem se mexe, que se ele se mexer, ele destrói uma grande parte do mundo. E diz que você vai se mexer na volta do Senhor Jesus. Talvez você nunca escutou isso. Isso que é bom ter conhecimento. Isso é algumas histórias, gente. Não é concreto. Que diz que tem um animal que é maior do que não sei quantas baleias. Muito grande. Que ele não se move, está no fundo do mar. Inclusive lá na Bíblia, lá Ezequiel, fala de um animal, um monstro marinho. Pode pesquisar aí. Mas que é Ezequiel que fala de um monstro marinho que está sobre o mar. Que vai ser destruído por Deus. Talvez foi esse bicho, esse monstro marinho que engoliu a Jonas. Né? Então talvez você está debaixo de maldição, de desobediência. E eu digo para vocês, o que eu falei no início. O Brasil, meus irmãos, não tem nada de cristianismo. O Brasil não tem nada de honesto. Tira isso da sua cabeça, não dê crédito que esses caras falam. Aliás, muitos deles não querem nem que você saiba da verdade. Porque no dia que você saber da verdade, você vai se libertar de campanhas, de correntes, de muitas coisas que às vezes você faz só por praticar, por religião. Talvez você pratica atos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, só porque a igreja manda, Deus está mandando, e não é. E outra coisa, irmãos, as punições sempre vai ter. As pessoas falam assim, mas Jesus veio e trouxe libertação, trouxe. Mas a Bíblia diz que na noite que ele foi traído, ele estava servindo a ceia, ele disse assim, isso aqui é o meu corpo, é o meu sangue, que é dado em favor de muitos. Muitos. Não é todos. Vamos supor que eu tenho 1000 pessoas aqui, aí eu divido 800 para um lado e 200 para outra. 800 é muitos, mas não são todos, porque eu coloquei de lado mais 200. Então, quando Jesus diz, esse é o meu corpo, é o meu sangue que é dado em favor de muitos, muitos não é todos. Muitos não é todos. É ou não é? Se eu separo 1000 pessoas aqui, 800 pessoas e mais 200, 800 é muitos, mas não são todos. E a Bíblia fala que Jesus veio cumprir a lei. Ou seja, muitas leis cerimonial foi mudada, mas as leis morais nunca mudam. As leis morais nunca mudam, gente. Jesus nunca mudou as leis morais, os profetas, os discípulos, nem Deus. Algumas leis cerimoniais foram mudadas. Leis morais nunca vai mudar. Então, fica aqui esta mensagem. Talvez você fale assim, mas eu não faço mal a ninguém, eu não fiz nada, eu estou passando por isso. Jonas também não. Talvez você está desobedecendo uma palavra que Deus quer que você venha obedecer. Talvez algo que está faltando em você. E você está fazendo do avesso. E eu digo para vocês, meus irmãos, se esse país nosso, o mundo inteiro, mas eu estou falando, o mundo inteiro vai entrar em decadência. Eu estava vendo uns noticiários, diz que vai vir um vírus, uma pandemia 10 vezes pior do que a Covid-19.
10 vezes pior. Mas o que é que causa isso? É a tempestade, irmãos. A tempestade que veio sobre Jonas e sobre aqueles homens, inocente aqueles homens estavam, apesar deles não se um Deus vivo, mas veio a tempestade e sobrou para Jonas. Talvez você não está vivendo essa tempestade, mas está vivendo outras tempestades, doenças, enfermidades, miséria. E o Brasil e o mundo vai entrar em decadência, gente. Por quê? Porque o que leva as coisas a acontecer contra mim é a desobediência. E não adianta você dizer assim, não adianta você dizer, mas Jesus mudou a história, não. Escute bem, existem leis morais e leis cerimoniais. As leis cerimoniais mudaram quase tudo. Mas as leis morais sempre vai permanecer. As leis morais sempre vai permanecer, gente. Então coloque em seu coração que não é como você quer. Quando a gente olha para Jonas, a história de Jonas, a gente diz assim, meu Deus, só porque ele foi para outra cidade. Sim, ele foi contra Deus, gente. Quando Deus me dá uma ordem, ou dá para você que a gente vai contra, a gente está fazendo o quê? A gente está confrontando, lutando contra Deus. Muitas das vezes é o que eu falei, você não adultera, você não se prostitui, você não mata, não rouba, não se embriaga, mas está debaixo de maldição, porque você está desobedecendo o que Deus mandou. Então muitas pessoas, elas só vão fazer certo quando as coisas virem contra ela, como veio para Jonas. Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, ele comprou uma passagem para Tarsis, né? Ou seja, ele desobedeceu, estava debaixo de maldição. E aí, a gente olha assim, mas o que é que Jonas fez demais? Né? Foi contra a ordem de Deus, gente. Então, muitas das vezes, você não está fazendo nada errado, mas você está fazendo algo contra a vontade de Deus. Você não está obedecendo. E só o fato da gente não obedecer, a gente está lutando contra Deus. É. Talvez Deus te dá uma direção, manda você fazer algo, e você toma outra direção, você faz diferente. E aí, meus irmãos, complica a situação. Essa é a verdade. Tem pessoas que crêem na Bíblia só o que favorece a ela. Eu creio nos milagres. Mas não está na Bíblia esse milagre? Tá. Por que você não crê na oferta, no dízimo? Né? Tem pessoas que não crêem que a oferta e o dízimo é pedido da palavra de Deus. Eu, particularmente, eu levo mais a sério a oferta, porque é amor e gratidão. E é uma semente. É uma semente que você planta. Então, a mesma Bíblia, meus irmãos, que fala dos milagres, que fala de Deus, é a mesma Bíblia que fala da oferta, do dízimo. É a mesma Bíblia que fala de Deus, fala do diabo, fala do amor, fala do ódio, fala da lei, da semeadura, é plantando que se colhe, é dando que se recebe. Então, muitas das vezes, você questiona tudo que a palavra de Deus fala. E aí complica a sua situação. Complica a sua situação. E vou falar para você. Vai vir, gente, muitas coisas. Como está vindo. Nós vivemos num país que o povo ora jejum o tempo todo. A gente não vê resultado nenhum. Por quê? Porque o segredo também não é orar e jejuar e não obedecer. O segredo está na obediência. Quando Jonas obedeceu, Deus mandou o peixe vomitar ele e livrou ele de todas essas trevas. Trevas da noite, trevas do fundo do mar, trevas do ventre do peixe, trevas da ausência e da desobediência que ele estava com Deus. E aí, meus irmãos, ele só voltou normal, né? Lá das trevas, ele subiu da sepultura, ele chamou aquela situação de sepultura. Se está na sepultura, está morto.
Deus está te alertando, porque vai vir coisas catastróficas e dolorosas aí na frente. Deus abençoe.